Seja bem-vindo ao San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. É óbvio que eu não sou torcedor do San Antonio Spurs, né? Mas, cara, como qualquer fã de basquete, desligado um pouquinho do seu time, que não seja o Detroit Pistons e o Houston ou Hornets principalmente, ficou feliz de ver que a primeira escolha foi pro Spurs e provavelmente Greg Popovich então estenda a sua carreira para moldar esse talento geracional. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje neste vídeo aqui no canal. Essa foi a terceira vez na história em que o San Antonio Spurs conseguiu ter a primeira escolha geral do draft. E é óbvio que a torcida do San Antonio Spurs foi a loucura, né? A galera tá completamente maluca lá em San Antonio, festejando e comemorando o fato de terem de novo a primeira escolha para pegar ele, o óbvio, o grande, o talento geracional Victor Wembanyama. Tanto o David Robinson quanto o Tim Duncan, selecionados um em 1987 e o outro em 1997, com a distância de 10 anos entre um e outro, são Hall da Fama, são jogadores históricos e lendários da franquia do Spurs, que também trouxeram títulos para a franquia. Os 5 títulos do Spurs foram conquistados nessa era do Popovich, desde que ele assumiu, na década de 90. Para quem acompanhou ontem a loteria do draft, que é aquele momento onde a gente descobre quais vão ser as primeiras 14 escolhas do draft, viu que o GM do Spurs comemorou demais. O cara gritou, foi o único, inclusive, que gritou ontem na cerimônia, já que a maioria da galera, quando vai ser anunciada as suas escolhas, fica com a cara meio... E, obviamente, ele falou que foi um dia incrível e que o futuro da franquia do San Antonio Spurs é brilhante. Em entrevista, o GM do Spurs disse que não é só a habilidade do Wembanyama de pontuar que impressiona, mas sim a sua capacidade de lidar com a carreira, o seu profissionalismo, sua conduta, sua capacidade de ler e pensar o jogo e de ser um bom companheiro de time. Para quem acompanhou o Spurs durante alguma parte aí que passou por Kawhi Leonard, Tim Duncan, sabe o quanto essa franquia valoriza um jogador que a gente pode chamar de humilde, um cara que não pensa só no jogo individual dele, que não busca as melhores estatísticas, mas que pensa coletivo, que se sacrifica às vezes até para que o time tenha sucesso como um todo e não só ele. E quando a gente fala desse tipo de jogador, é impossível não vir à nossa memória Tim Duncan. Ele é um dos maiores exemplos dessa personalidade, dessa maneira de conduzir a sua própria carreira. Não é à toa que hoje, depois de aposentado, diferente da maioria dos jogadores que aparecem na mídia pra caramba pra tentar ganhar mais uma grana, ele é sumido, ninguém sabe onde é que esse cara tá, ele não aparece nos jogos, é muito raro que ele apareça em algum momento, tipo, televisivo. Então, ele é um cara que não só durante a sua carreira foi mais discreto, mas também durante sua pós-carreira agora também foge dos holofotes. É um cara muito, muito diferenciado e o GM do Spurs vê essa personalidade semelhante, claro que não igual, mas ele vê uma semelhança na sua conduta profissional do Wembanyama. Outro tópico para a gente conversar sobre essa primeira escolha ter ido para o Spurs é a possibilidade disso estender a carreira de Greg Popovich, que hoje tem 74 anos e é o treinador há mais tempo na liga. Quando perguntado sobre a sua aposentadoria, geralmente Greg Popovich desconversa, ele prefere falar dos jogadores e do time do que da sua carreira e de quando ela vai se encerrar. Então o front office do Spurs está em festa não só por conta do talento do Wembanyama para jogar especificamente, mas pelo seu profissionalismo e de como eles podem usar isso para estender a carreira do Popovich, para persuadir ele e falar, cara, fica aí mais um tempinho, a gente precisa de você treinando esse cara, moldando esse cara para os próximos 20 anos da franquia, por exemplo. Talvez 20 eu tenha exagerado, mas pelos próximos 10, 15 anos da franquia, já que também tem uma precaução aí com relação ao físico do Wembanyama. Mas ele pode ser um cara aí como o Durant, né? Muita gente tenta considerar e comparar ele com outros jogadores como o Chet Holmgren, que nem jogou ainda na NBA, mas eu compararia o Wembanyama mais com o Durant, que embora tenha tido algumas lesões ao longo da sua carreira, tá aí até hoje sendo um dos melhores pontuadores da liga. Victor Wembanyama, que é um francês de 19 anos e 2 metros e 19. Curiosamente, 20 anos atrás estávamos no draft de 2003, onde LeBron James era selecionado como a primeira escolha com unanimidade, e agora a gente tem mais uma vez um cara na primeira escolha tido como unanimidade. Como o LeBron James mesmo falou, ele não é um unicórnio, ele é um alien. Sobre o Wembanyama, falam que ele pode arremessar como um ala e ele pode ainda
passar a bola ou armar o jogo como um point guard. Em entrevista à ESPN pós-draft, o Wembanyama disse que foi um dia incrível e que ele mal consegue descrever toda a sensação. E ele acrescentou mais, tá? Ele quer ganhar um título o mais rápido possível, o homem já tá ansioso. Comparações, toda a festa em San Antonio, Greg Popovich, Tim Duncan, David Robinson, enfim, tem muito assunto que dá para puxar com o Victor Wembanyama. E aqui a gente sintetizou um pouco do que aconteceu ontem, né? Todo o burburinho, toda a bagunça que aconteceu ontem, depois de ter sido anunciado que o Spurs vai ter a primeira escolha. Tem muito assunto ainda pra gente queimar, tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Eu vou estar sempre conversando sobre isso nas lives, a gente vai estar falando até porque pro draft ainda falta um tempo, é só dia 22 de junho, então tem tempo ainda. Ainda pretendo fazer um vídeo sobre o meu time do coração, que é o Hornets, que vai ter a segunda escolha. Então, se você quer ver esse conteúdo aqui no canal também, deixa o like nesse vídeo e deixa aí nos comentários o que você acha do Wembanyama no Spurs. Você acha que realmente vai acontecer? Existe alguma possibilidade do Spurs pegar outro jogador? O Wembanyama não passou por nenhum problema físico até aqui, então não tem esse medo até o momento por conta de nenhuma coisa que aconteceu mesmo, né? Só projeção mesmo de algumas pessoas com relação ao físico dele. Mas enfim, ele sendo escolhido pelo San Antonio Spurs, quanto tempo você acha que esse time vai demorar para ficar competitivo de novo? Já que eu não vejo outras grandes estrelas no Spurs, embora tenha muita gente que goste do Vessel, do Keldon Johnson, do Jeremy Sohan, eu não consigo ver esse elenco ainda para os próximos 2 anos, tipo, competindo em alto nível. Acho que vai precisar aí de uns 4 anos até que eles consigam realmente disputar de novo. Acho que vai demorar mais do que se espera. Porém, é o San Antonio Spurs, né? Um dos times que melhor se organiza para uma temporada depois de um fracasso. Talvez 4 anos eu tenha exagerado. E também não quis dizer fracasso com relação a eles terem tido a primeira escolha, né? Quis dizer fracasso em relação a terem perdido muitos jogos. E foi meio que um fracasso proposital quando se pensa que eles estavam realmente em reconstrução. De modo geral, é isso. Eu ia fazer uma reconstrução para hoje com o San Antonio Spurs, mas eu fiz uma recentemente, né? Simulando aí 10 anos com a franquia. O que eu pensei em trazer aqui para o canal foi tipo um My Career no 2K23 ainda que a gente tá jogando, fazendo a build do Wembanyama e colocando ele no Spurs, né? Tentando fazer algo bem parecido de como vai ser a carreira dele no Spurs. Se vocês animam essa ideia também, deixa aí nos comentários se tiver muita gente que apoia. Eu sei que My Career geralmente hypa no começo e depois perde um pouco das expectativas, mas a gente pode fazer algo mais dinâmico e mais rápido com ele para ver como seria pelo menos a primeira temporada dele no San Antonio Spurs. Enfim, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Em breve eu quero soltar um sobre o Hornets, já falei, e vai ser sobre o Scoot Henderson ou Brandon Miller, quem o Hornets vai selecionar. Deixa aí nos comentários sua opinião da loteria, sua opinião sobre o Wembanyama, sua opinião sobre uma carreira com o Wembanyama no 2K23, enfim, redes sociais na descrição, Twitter, Instagram, Twitch também, onde eu tô sempre conversando com a galera sobre outros assuntos, além do basquete também. Tamo junto, valeu!